Duplo Expresso. Muito bem. Eu queria fazer mais uma pergunta, que é o seguinte, né? A gente teve o debate na terça-feira com a presença do Nildo e depois do Fernando Nogueira, e falando da questão da droga, da segurança pública, etc. E aí eu fiquei com uma pergunta para a qual eu mesmo não tenho resposta, e o Expresso Longo anotou, botou na seção dos comentários também algumas colocações daquele programa que suscitam um debate, não necessariamente a gente tem que chegar hoje, agora, na resposta, mas que faz a gente pensar, que é o seguinte, né? A gente, e você falou aqui, fez a crítica ao liberalismo, dizendo que ele é necessariamente de direita, mas ele está muito representativo do que a gente tem por esquerda nesse momento, que a posição tida como de esquerda, pelo menos nesse momento, e muito esposada pela New Left, com relação à droga, é a da liberalização, né? A liberalização total. E aí a gente viu até uma discussão, uma polêmica com uma pessoa que participava, o Werner Piana e o Nildo Rix, que falava, eu não aceito proibicionismo nenhum, mesmo que eu não use, né, o Estado, e o Nildo fala, não, mas no sistema capitalista essa é uma ilusão você achar que tem qualquer controle sobre o seu corpo. E aí eu pergunto, né, lembrando da metáfora que o Marx faz, falando que a religião é o ópio do povo, a gente pode ter uma consciência crítica com relação ao ópio no sentido figurado e não no sentido material. Uma posição de esquerda necessariamente ela crê na emancipação no ponto de cada um fazer essa sua escolha. Então isso é só lá, por exemplo, essa liberalização que a esquerda atualmente tem como uma posição majoritária, mas também a posição, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, né, a liberalização das drogas, isso é só quando a gente chegar lá no comunismo, aí sim, né, vai ser cada humano totalmente emancipado, ou nesse momento isso seria compatível à defesa do direito à alienação. É um direito à alienação ou não? A gente força, enfim, eu achei interessante esse questionamento. Não tem uma resposta ainda para isso, queria ouvir a sua posição, porque eu gosto muito de ouvir você. Obrigada, Romulo. E eu gosto muito de estar aqui conversando contigo, enfim, porque você faz umas perguntas que vão no núcleo das coisas, e aí a gente é obrigado a ir no núcleo das coisas também, né? Isso ajuda sempre, nunca ir ao núcleo das coisas não ajuda as pessoas, né? Eu não tenho uma posição moral contra as drogas, de forma alguma, né? Então, acho que ou a esquerda cai num moralismo burro, né? Não vamos, então, usar drogas porque a alienação, não sei o que, tem vários tipos de droga, então nem vou entrar nessa discussão, tem gente mais competente do que eu para falar nisso. Mas também, né, não sou da posição liberal, você sabe que um liberal nos Estados Unidos acha que você é dono do seu corpo, então ele é favorável ao aborto, ele é favorável ao consumo de drogas, que cada um, na sua individualidade, faça o que bem entender. Como se fosse possível, dentro do capitalismo, a gente fazer o que bem entendesse. A gente pode ir amanhã para a China, basta ter o dinheiro para comprar a passagem, basta saber se virar com a língua lá. Quer dizer, não significa, eu gostei muito da resposta do Nildo, porque ele foi muito respeitoso com a pessoa que perguntou, na minha opinião, e a pessoa também foi muito respeitosa, assim, pô, você perdeu meu voto porque eu não vou suportar um Estado que diga o que eu tenho que fazer. O Estado já diz o que a gente tem que fazer todos os dias, então o que a gente tem que denunciar é só uma alienação das drogas, mas a alienação que o capitalismo nos provoca pura e simplesmente todos os dias. Eu sei que às vezes essa é uma resposta genérica, parece que não desce à realidade, né? Acho que a maconha, ela não tem, né, nenhuma influência maléfica sobre o corpo humano, pelo contrário, ela relaxa. Eu não gosto porque me dá dor de cabeça, então eu não consumo, não sei por que me dá dor de cabeça, mas assim, é algo que, dependendo do teor da droga e de como essas questões se colocam, eu sou muito mais contra o Rivotril, que é legalizado, eu sou muito mais contra o Prozac, que é legalizado, a sertralina, se eu não me engano, o nome do outro remédio, porque isto aliena de tal modo que a medicalização do sofrimento, reconheço, muitas vezes necessária para alguém não chegar ao suicídio, reconheço o uso dessas drogas, entendeu? Mas elas viciam de forma legalizada. Isso sem falar do álcool, né? Que é alguma coisa assim que está em cada esquina, e que o pobre que não consegue comprar cocaína, ele vai na cachaça mesmo, e ele se aliena por aí, e ele cai na rua. Quer dizer, então, esta alienação vista como um todo foi um desafio para a esquerda, Rômulo. Eu acho que nós não estamos aqui, eu gostei de um exemplo que o Nildo deu também, eu tinha pensado, quando ele começou a falar, foi o primeiro exemplo que eu pensei, né? Eu não consegui assistir tudo ao vivo, eu vi uma metade depois.
quando ele falou assim, bom, os agrotóxicos, a maneira como você vai ao supermercado, né, e para quem tem condição de ir ao supermercado e comprar, né, o valor de troca para aquele valor de uso, a comida, né, você está botando veneno no seu corpo todo dia porque você não sabe a fonte transgênica daquilo, você está num mundo que o teu corpo não está dominado. E aí eu tenho uma crítica a essa teoria do corpo, quem sabe um dia a gente conversa um pouquinho aqui também, é bem polêmico, uma polêmica de cada vez, né? Você tem Que lugar é de a maneira... fala, o pessoal não vai poder falar nada aí, porque você tem lugar de fala. Pois é, meu caro, o papo do lugar de fala que vem junto Olha com esse essa pessoal do coisa lugar de fala essa do... semana aí com aquela indígena lá com o Bolsonaro, hein, ó. Se deu mal esse Nossa pessoal Senhora. aí, ó. Exatamente, porque essa teoria não se sustenta. Não, mas a gente ainda. Eu vou pegar na veia disso ainda um dia aqui. Deixa eu estar mais com ódio de classe um dia, acordar com ódio de classe, você vai ver só. Hoje eu estou boazinha, entendeu? Porque boazinha no seguinte sentido, né? A gente tem um momento também que a gente tem que estar um pouco mais delicado na expressão das questões, para depois a gente ir lá onde a gente está querendo chegar, né? E o papel do ódio, né, esse ódio de classe, não o outro ódio, evidentemente, pelo ser humano, mas o ódio de classe, né, ele vai pegar. Por causa disso do corpo que eu te falei. Quando você fala só de o meu corpo, né, você pode se filiar ao Partido Republicano dos Estados Unidos, que você vai ser considerado mais progressista do que um democrata, porque a visão mais moralista de drogas e de aborto são os democratas nos Estados Unidos que têm, salvo o melhor juízo, lógico que há exceções, do que lá. Então, a posição sobre a segurança pública, as drogas, alguém... Você vê que o FHC sempre surfa na onda do prestígio. Então, é modinha e é bonitinho falar que é a favor da maconha, entendeu? Então, escreve livro, faz filme, documentário, já nem lembro mais o que, me lembro que assisti na época. Então, a posição liberal, por isso que é o liberalismo de esquerda, ela é muito diferente da posição de um socialista, que é a seguinte: a minha liberdade não vai até onde começa a sua, e aí você faz o que você quiser e eu faço o que eu quiser, embora isso seja um direito individual, sem dúvida alguma, baseado na sua propriedade privada e na condição que você tem de atuar no mundo. Mas para um socialista, a liberdade não vai até onde começa a do outro. A sua liberdade individual só vai existir quando o outro também conquistar a sua liberdade, juntos na sua classe, e a superação disso nos levar até a sociedade aí de cada um, segundo a sua capacidade, para cada um, segundo a sua necessidade. Então, você me fez essa pergunta, segunda vez que você me faz uma pergunta assim ao final do programa. Como é que a gente resolve isso? Só no comunismo? Claro que não. Ele tem que ser uma mediação anterior, porque até o comunismo ele não vem de maduro, né, gente? Todos sabemos disso. E evidentemente que não é isso que você está me perguntando, mas assim, será que é uma coisa tão impossível de resolver que vai ser só lá na frente? Acho que é mais ou menos assim que eu entendi a sua pergunta, né? Então, ele tem que ser construído agora. Há partidos políticos revolucionários, Rômulo, que proíbem que seus militantes usem drogas. E aí, eles reprimem se descobrem que alguém usa drogas. Eu No acho Brasil, que isso, Angélica? É? Certo. existe, tá? Tem organizações políticas revolucionárias, na esquerda brasileira há 3, 4 exemplos, tá? Eu respeito, né? São grupos que têm dificuldade para crescer, porque evidentemente que para crescer na juventude, né? Uma posição rígida, assim, é complicado. E eu acho que na esquerda, se a gente atuar com uma rigidez na tática, a gente tem que preservar a rigidez na estratégia, nas táticas, na maneira de se aproximar, de trazer alguém para entender o que é a superação, né? Lógico que a gente não vai sair daí falando que todo mundo bota cocaína amanhã na veia, né? A gente sabe que isso é absolutamente destruidor dos neurônios, da capacidade de você fazer as sinapses, né? Então, em sã consciência, quem é que vai querer isso? Mas não reconhecer que isso é uma alienação produzida e que tem um mercado que só vai ajudar o capital, né, como o que ele representa de reprodução de propriedade privada, se ele ficar na ilegalidade. Então, é evidente que se ele sair da ilegalidade, quebra todo o esquema capitalista. Mas também não é tão simples assim que vamos, então, liberar tudo. Eu acho que é um debate difícil, gostei de você ter me feito essa pergunta, fiquei pensando quando você fez a pergunta na terça e ontem,
que eu responderia se você me perguntasse, que a gente já fica... Ainda bem, a gente conseguiu essa resposta elaborada aí, que bom. Não sei se é elaborada, mas assim, como o momento aqui do programa é uma certa catarse também, a gente se prepara para ele, a gente vem contente para ele, ou a gente vem com alguma raiva para ele, ou a gente vem com uma insatisfação para ele, e vai transformando isso numa munição revolucionária, né? E sabe que, para além dos expressionados, isso é visto depois e vai espalhar, né? A gente está lá tentando burlar o Facebook, fazer tudo aquilo. Então, é de muita responsabilidade. Então, é nessa responsabilidade que eu acho que a gente tem que pensar. Numa simplicidade da resposta, aquilo que a gente, naquele momento, conseguiu articular, e fiquei pensando, né, nessa questão da não liberalização total, o que significa no mercado capitalista, o que isso implica para a segurança, e o significado daquilo que se chama recreação. Né? Eu acho que no momento que a sua recreação ela passa também numa alienação contra o capital, eu costumo dizer assim, em muitos lugares, quem é que de manhã, quando acorda para enfrentar o dia, não sente uma ponta de angústia? Num mundo como esse do capital, você dizer que acorda todo dia feliz é um mundo de poliana, né? Claro que não. Mas o que te traz uma motivação para acordar e vir enfrentar o dia? Pô, saber que tem saída, saber que pode superar o quarteto, saber que tem uma saída que não é utópica, né? Que a gente está aqui registrando, está falando do Trotsky, olha que coisa maravilhosa, está falando do México, está falando. Eu, nesse sentido, não tenho nenhum problema em afirmar que o futuro não está ausente, não. O futuro está aí para a gente conquistar e começa agora, né? Mas não é presentismo. Por isso que eu gostei do artigo do Fernando Nogueira, ele até colocou a questão do presentismo lá também, nas provocações todas, né? E a gente tem saída. Acho que todo mundo que está vindo aqui no programa está apontando alguma saída. Olha que legal. Com certeza. E o Fernando que falou que se tirar a cervejinha dele do fim de semana, ele com a mulher dele, que ele ergue barricada e vai virar o mais radical. Claro, nada de questões rígidas em relação a isso, né? Uma questão é o fruto social do que significam as drogas e tudo mais. Outra questão é essa. E a questão do corpo, não vou esquecer, hein? É uma crítica ao Foucault. Ó. Já pensou que chato fazer uma crítica ao Foucault, que é um autor tão querido de tanta gente, mas claro que ele é um autor valoroso, mas a gente vai entrar na questão do corpo aqui algum dia. Essa ideia do corpo como o meu templo está fora de qualquer parâmetro de superação do capital. A gente vai ter que entender que isso pega muito à esquerda, especialmente a esquerda liberal, né? E sobre essa questão da droga, eu queria deixar uma recomendação aqui para quem está nos vendo mais uma vez, que é aquele artigo que a gente publicou esse ano, olha, que é esse aqui, para entender como o jogo não é implicação só individual, a implicação econômica do capitalismo e geopolítica, inclusive para o golpe no Brasil. Então tem esse artigo que a gente publicou em 13 de maio desse ano, Geopolítica da Droga nos Estados Unidos e os golpes na América Latina. Tem um texto meu falando da questão da cocaína na Tríplice Fronteira, tem na sequência um texto do Pepe Escobar mostrando que tem assimetria na ação do imperialismo no controle e na exploração do mercado da droga lá na Ásia Central, no Afeganistão, sobretudo com os derivados de ópio, e tem um texto do próprio Eduardo Jorge Vior aqui também, inclusive traduzido. Então, recomendo a todo mundo que veja isso aí para entender como isso é pesado e como isso tem importância, Angélica, na nossa discussão até da nossa Revolução Brasileira. Tem isso daí, porque claro. o interesse dos Estados Unidos principal era o petróleo, mas não é só o petróleo. A droga é uma questão muito importante. O crime organizado é uma questão importantíssima também, como esses dinheiros são reciclados nas praças financeiras em Londres e Nova York. Nessa crise atual do capitalismo financeiro, eles não podem prescindir dessa receita da droga. A gente conversava ainda agora no início do programa com o Eduardo Jorge Vior, falando da questão colombiana, que é uma economias ali totalmente dependentes, inclusive já capturando o Estado. Infelizmente, o Brasil, a seguir como está, caminha para se consolidar já em alguma medida o narco-evangelistão, né? Então a gente tem que estar atento a isso e a implicação geopolítica, né? No nosso planejamento a gente não pode descartar essa questão sem dúvida. E aí, a outra coisa que eu ia falar de droga, sim, o próprio Luiz Ferreira Júnior, ele vai publicar também em subsídio à fala do Fernando da terça-feira, um artigo sobre o crime organizado. Ele já escreveu, está em fase de edição e revisão, falando sobre a estrutura do crime organizado no Brasil, para a gente tornar mais concreta aquela nossa preocupação com essa profissionalização, ainda mais, Angélica, quando eu tenho a preocupação muito grande de o crime organizado vir a ser o pé de cabra desse fechamento de regime. Então, o serviço sujo que ia ser feito pelo pessoal aí
nos anos 70, daquelas células mais radicalizadas, enfim, que a OBAN do século XXI seja o PCC. Né? Estou com muito medo disso. A A gente gente não viu ser ingênuos com isso, né? em que a gente viu, inclusive, um exemplo concreto, até fiz um recorte ontem, e a Vicky Vermelha, que tem feito recorte do programa, aliás, eu sempre esqueço de falar isso, e tenho que falar aqui há dias, que eu coloquei lá no canal, deixa eu ver se eu colocar aqui na home, no canal, no Duplo Expresso, no YouTube, como canais associados, o pessoal, para dar destaque e uma força, o pessoal que tem feito recortes aqui do programa, porque muitas pessoas, é óbvio, que não tem tempo para assistir tudo, então tem uma galera aí boa que está se formando. Aí, ó, já temos quase uma meia dúzia. O Antônio Trabalhista, o Expressinho BR, Maurição Almeida, Vicky Vermelha e José Antônio F. Alves. Todos esses têm feito recortes do programa, às vezes alguns de meia hora, outros até de 5 minutos, como esse que a Vicky Vermelha fez ontem, falando dessa questão do PCC na associação com o PSDB, naquele exemplo concreto que aconteceu nas desapropriações para a construção do Rodoanel. Então, é preciso que a gente também enfrente isso e veja essa perspectiva, porque eu acho que, infelizmente, né, é chata a posição de ser arauto do caos, mas ou a gente toma pé da situação atual e para onde a gente está caminhando, e isso inclui a questão dos projetos de lei do Patriot Act, com esse silêncio esquisitíssimo, né, dos parlamentares no Congresso, ou a gente vai, né, morrer dormindo, né, tá dormindo, vai chegar e vai sumir. Então, aí entra a história do Petinder, enfim, a gente tem que ficar esperto, né, então é importante essa questão aí, né, realmente não perder de vista. Eu quero fazer uma última pergunta, Angélica, você tem um tempinho ainda aí? Mais uns 5 minutos? Vamos lá. Pode fazer. Que é o seguinte, né? A polêmica da semana, dos últimos dias, que é a questão da Greta Thunberg e da hipótese das mudanças climáticas, mais do que aquecimento global, né? Já foi superada essa expressão até por quem usava ela, porque a mudança climática em alguns lugares vai fazer mais frio, então então já é mudança climática se a hipótese de as mudanças climáticas serem antropogênicas. Eu não vou te perguntar necessariamente, se quiser falar a sua opinião, se você acha, se você está em dúvida, se você acha que é uma coisa ou outra. Eu queria apenas, já que a gente já debateu isso aqui no programa, que você falasse um pouquinho sobre essa questão do financiamento da pesquisa em alguma medida determinar resultados, né? Eu já falei isso aqui, você já falou isso aqui, e o Francisco Ari Martins deixou na seção de comentários do programa de ontem, vou colocar aqui para o Expresso Nauta ver, uma outra coisa interessante que tem sido debatido aí na ciência da nutrição, que é a questão do dogma que se criou, o consenso científico que se criou a partir dos anos 50, de dizer que a gordura saturada na alimentação era o que provocava a doença coronariana, né? Inclusive aí síndrome metabólica, etc. Demonizaram, né? Lembra aquela história? Não pode comer ovo, não pode comer carne vermelha e tal. E isso daqui tem um erro crasso, né, que hoje em dia é identificado, de que não isolaram a variável. Então, em nenhum momento se olhou o consumo de carboidrato e, sobretudo, de açúcar, né? Carboidratos simples, farinha refinada, açúcar, que aumentava muito naquele momento. Então, você não podia atribuir ao consumo da gordura saturada, a manteiga, o ovo, a carne, o aumento no colesterol, inclusive quando se sabe que o colesterol produzido em circulação sanguínea, muito pouco dele é advindo da alimentação, é menos de 20%. A maior parte é a predisposição genética, que a gente nós próprios fabricamos o colesterol. Por que tem colesterol no ovo, na manteiga e na carne? Porque o animal fabrica colesterol e a gente fabrica colesterol. Então, criou-se esse dogma, todo mundo aí nas dietas, nas décadas subsequentes, era aquele negócio, corta gordura, corta gordura, corta gordura. E agora, né, o pessoal está chegando à conclusão, e tem algumas escolas que advogam que é o contrário, que você tem que comer muita gordura e cortar esse carboidrato. Olhando a nossa predisposição genética ali desde o início do hominídeo, e na verdade o carboidrato que vem de quando a gente inicia a civilização, sedentariza, né, começa a agricultura. Para isso sim que a gente não estaria preparado, e isso sim que levaria à síndrome metabólica, pelos picos de insulina, etc. E esse tema, eu li bastante, gosto muito desse tema, sempre gostei, e li muito sobre isso, e até o Expresso Nauta sabe que eu pratico o jejum intermitente, já recomendei aqui, eu acho super, quem faz sabe os benefícios, né, da questão até da clareza de pensamento. Eu, por exemplo, só consigo escrever hoje em dia, não é que só consiga, mas acho melhor, escrevo melhor
e apresento o programa melhor quando eu estou em jejum, como eu estou nesse momento ainda, dá uma clareza de pensamento, você sente a diferença quando você faz, não é por outra razão que as grandes religiões, aí todas elas, né, tinham na sua doutrina em alguma medida né, o conceito do jejum para orar e tal, enfim, mas isso também, mesmo no trabalho acadêmico, eu recomendo, e né, das pessoas que praticam jejum intermitente, muitas fazem associadas a essa nova tendência que é a chamada dieta cetogênica. E a dieta cetogênica é justamente essa que privilegia a maior ingestão de gordura, inclusive essas gorduras que eram demonizadas, de gorduras saturadas, as gorduras de origem animal. E eu posso dar um testemunho, não é só meu, você pode olhar aí no YouTube, diversas pessoas, inclusive essa dieta do jejum intermitente, casada com a dieta cetogênica, é a dieta da moda das estrelas de Hollywood, todas elas estão fazendo isso porque estão vendo esses benefícios, né, para a pele, você secreta mais GH, o hormônio do crescimento, que é o hormônio da juventude, então você retarda o envelhecimento celular e até, né, do corpo como um todo. A galera é a última onda, todo mundo fazendo isso, e eu posso dar o meu testemunho aqui que eu venho fazendo esse tipo de dieta desde o início desse ano, faço meu controle de tempos em tempos exame de sangue aqui, e meu colesterol nunca teve tão baixo. Os ganhos que você vê nessa... Tá, a gente fugiu um pouco do tema, mas aqui é multidisciplinar, né? Que é coisa assim. Mas você vê com essa coisa do GH, que você perde massa gorda, ganha massa magra, músculo, mesmo sem fazer exercício, é uma coisa fenomenal, nunca achei possível, mas acontece. E aí, eu não ia entrar nesse tema, toda vez que a gente estava discutindo essa questão do consenso científico, né, e da possibilidade de fabricação, eu estava pensando sobre esse exemplo da alimentação, mas não cheguei a falar, mas aí quando eu vi um expressionauta pensando a mesma coisa, o Francisco Ari Martins, eu mostrei que está no comentário do programa de ontem, quem quiser se interessar, os gráficos que ele colocou aqui, veja lá, eu falei, não, é pertinente, porque houve esse consenso por meio século, no século da tecnologia do século XX, dizendo que o que causava a doença coronariana e o aumento do colesterol era o consumo de gordura animal. Sabe-se que não é verdade hoje em dia, embora ainda seja muito forte. Você vê quantas pessoas vão falar, pô, você quer emagrecer, tem que cortar gordura. Quando não é isso, né? A resposta metabólica, às vezes, é o contrário, né? O que faz a pessoa engordar é a insulina. O que libera a insulina é carboidrato, ingestão de carboidrato. É assim que se entende, e hoje em dia, como eu falei, as pessoas que têm os melhores acompanhamentos médicos, como as estrelas de Hollywood, estão privilegiando esse entendimento. Então, eu queria saber de você, Angélica, nessa questão climática, eu já falei, eu não sequer entro no mérito se é ou não antropogênico, mas, primeiramente, a questão da gente ter crítica com relação a dizer que um consenso científico, muitas vezes, ele pode ser induzido pelos mecanismos de financiamento, né, de revisão pelos pares, da pessoa ter perspectiva ou não de ascensão na carreira. E, em segundo lugar, aquela complexidade que eu trouxe aqui ontem, já na minha área de estudo, de direito internacional, é que a discussão vai além disso, mesmo que seja verdade que o aquecimento seja antropogênico. A regulação atual, que parte dessa premissa e regula em nível internacional, como o Acordo de Paris, ela nos convém enquanto países subdesenvolvidos, países no capitalismo dependente, quando aquele conceito lá que é bonito, dizer que a responsabilidade é comum, ou seja, de todos os países, já entendendo que o clima é um fenômeno global, então não adianta um fazer uma coisa e outro não fazer, partindo da suposição de que o homem pode fazer alguma coisa, dizer que a responsabilidade é comum, mas diferenciada, sendo que essa diferenciação ela é tão somente para dizer que os países ricos, então, que são os responsáveis maiores pelo estoque de carbono que a gente tem na atmosfera pela industrialização aí dos últimos 250 anos, por aí, dizer que eles têm que financiar a adaptação, né, a mitigação nos países pobres. O que é isso? É chegar ao lugar que está se desertificando, lá no Sahel, entre a África Equatorial e o deserto do Saara, e falar, não, o pessoal não tem mais água, não chove mais, então vou fazer poço artesiano. É um trabalho assim, a adaptação é isso, viver. O clima mudou, tem que fazer o poço artesiano para ele ter água. Não é essa responsabilidade comum, mais diferenciada, ela não é dizer o seguinte, olha, o estoque é seu, você, Europa, Estados Unidos, vocês são Japão, vocês são os responsáveis, então agora vocês vão ter que reduzir a sua emissão de carbono per capita para nós podermos aumentar a nossa, China, Índia, Brasil, um pouco, talvez sequer almejamos chegar na que você teve historicamente, não. Mas a gente pode ter um pouco e você tem que diminuir drasticamente a sua, porque talvez o nosso desenvolvimento implique um pouco mais de emissão de carbono no o nosso processo de industrialização. Não, não é nada disso. É todo mundo parar e reduzir de acordo com o seu nível atual. Então, é meio que um direito adquirido. Eles emitiam muito e vão continuar emitindo muito e vão reduzir. A gente que não emitia não pode
pode emitir mais. Então, não, a justiça climática não é botar todo mundo com a mesma emissão per capita. A justiça climática desse coisa é pagar poço artesiano no Sahel. Isso nos convém? Então, a discussão vai além de ser antropogênico ou não. A questão é política, a questão é geopolítica, a questão é econômica, dramática, nesse contexto do nosso capitalismo dependente, de que tanto você fala aqui, Angélica Lovato. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também, por favor. Não, perfeito. Acho que você já começou a responder indicando a questão do capitalismo dependente. Você estava falando antes da geopolítica da droga e agora é essa questão. Só queria voltar um pouquinho na geopolítica da droga, quando você terminou de fazer sua fala e foi me fazer essa nova pergunta, queria só indicar aqui para a gente conversar num outro momento, tá? Você falou, pô, é duro a gente ficar na posição do arauto do caos, mas eu acho que o arauto do caos, né, quer dizer, falar do caos, a gente sempre aqui no programa está indicando como superar o caos. Nunca a gente fica só no caos. Acho que a posição de ficar só no caos é uma posição mais da coisa da transgressão, e aí vamos fazer o quê? Nada, né? Aí tem as alternativas do nada. E por conta disso também, não sou uma especialista em cinema, nem nada, só assisto os filmes, etc., mas eu achei muito ruim uma minissérie que foi produzida para a Netflix, de produção, se eu não me engano, foi uma produção que não era brasileira, né, mas tinha brasileiros no filme, aquela sobre Pablo Escobar, com aquele ator famoso brasileiro que fez o Bop. Né? O Wagner Moura, exatamente. A produção é do José Padilha, do Tropa de Elite também. Isso, José Padilha. Achei péssimo, né? Só queria, assim, uma hora a gente comentar disso, porque agora não vou desviar da tua pergunta, e quem sabe num outro programa a gente possa, porque era o tempo que eu assistia Netflix, porque agora, com o Nildo Orix dizendo que a gente não pode assistir Netflix, a brincadeira que eu faço com o Nildo, né? Acho que ele está corretíssimo nessa pregação dele. Mas, então, o Pablo Escobar é um filme péssimo, por quê? Só vou adiantar um aspecto, é a visão do departamento DEA, né? O DEA americano sobre o Pablo Escobar. E, claro, ele não era nenhum santo, né? A gente sabe o que ele realizou na Colômbia, mas, assim, a forma como a história dele é contada aí, e tem uma produção colombiana, tem 70 e tantos capítulos, nem me lembro onde é que ela está, né? Que é assim meio novelesca, ruim também, mas ela dá uma dimensão também de questões sociais da Colômbia. Nem a dimensão da questão social da Colômbia o Padilha conseguiu, vamos dizer, nesse trabalho aí, né? E é uma pena, porque o Wagner Moura é um grande ator, né? Acho que... Aí ficaram discutindo assim, ele não tá bem, o sotaque dele tá ruim, sabe as perfumarias? Pô, eu tô me lixando pro sotaque dele no filme, entendeu? O puta do ator, o que ele faz é sempre bom, o problema é que o filme era ruim, então ninguém discutiu o âmago do filme. Então, aí eu vou me permitir fazer uma parte, Angélica, que é o seguinte, o narrador são os agentes da DEA, né, da Drug Enforcement Administration. Da DEA, então, esse é o ponto de vista. E aí, a gente vê a questão que é o seguinte, famosamente, o filho eu ia falar Pepe Escobar, não pode confundir, do Pablo Escobar, fez lá um artigo quando a série foi ao ar, dizendo todos os pontos que sabidamente, ele inclusive deixa links, não correspondem à verdade. E para a gente o que é muito de interesse é mostrar o jogo duplo, que fica um pouco sugerido ali, mas não explorou o jogo duplo que os Estados Unidos jogam com relação à droga na Colômbia. Então, ali até aparece um pouco como vilão o cara da CIA com relação ao pessoal da DEA, que são os mocinhos clássicos, né, das produções dos Estados Unidos, mas é muito pior. Então a gente sabe, né, de toda da promiscuidade, não é à toa que a gente fala aqui que a DEA é, na verdade, a agência reguladora da droga. Exatamente, e né, não vai dar para não falar mais uma coisinha, mas né, a gente volta nisso um outro dia, ou alguém que analise cinema de uma perspectiva aí mais ampla do que a minha, também gostaria de ver um comentário sobre isso, do ponto de vista estético também, mas do ponto de vista desse núcleo, tem várias inverdades, do pouco que eu conheço dessa história, mas eu me interesso muito por ela, né, que é a América Latina. A cena inicial do filme é uma inverdade, né? E se não é uma inverdade, ela está fora de época, né? Ele coloca uma questão de quando ele contrabandeava produtos de uma maneira que está narrada na história antes do que ela aconteceu, ou depois do que ela aconteceu. Agora eu realmente não vou lembrar. Anacrônica, era essa palavra que eu queria lembrar. Tem coisas anacrônicas no filme para se adaptar ao roteiro. Francamente, isso é bom. Mas para não fugir da tua pergunta, né? E não me empolgar aí com isso, eu queria começar pelo seguinte.
de tudo isso que você comentou, né? Eu aqui até, né, recorri às minhas anotações do dia do programa. Só me lembra o nome dele, por favor, daquele que veio ontem que falou do clima também? O Geraldo Lino, Isso, Geraldo Lino. Eu geólogo. tinha anotado uma ideia importante que você, no programa da semana passada, quando falou, eu não tinha pensado nisso, não sei se eu concordo com o senhor, você falou, né? Mas eu não tinha pensado nisso. Ele apresentou a seguinte questão, que ele era contra a expressão desenvolvimento sustentável. Lembra disso? Uhum. E aí ele fundamentou dizendo que isso não passa de um crescimento temporário e predatório, o que o capitalismo chama de desenvolvimento sustentável. Não sei se ele usou a expressão capitalismo, tá? Que acho que ele tem lá uma outra terminologia, ele é muito preciso no que ele fala, e que no longo prazo isso não dá sustentabilidade. E deu um exemplo, né? Eu não sei se eu vou corresponder aqui a todos os termos que ele usou, mas sabe aquela questão de afetar a camada de ozônio que você acabou de dizer aí, e que o mesmo consórcio que nos anos 50, se não me engano, propunha a substituição de todos os refrigeradores daquelas peças, né? Na sequência, quando essa proibição terminou, já tinha, ele chama uma nova família de substitutos. Por que eu peguei por aí? E aí eu sou uma aprendiz, né? Estou assistindo os programas com ele, aprendendo mesmo, porque, olha, eu percebi, tanto ali no grupo do Telegram, do Duplo Expresso, grupos nossos da RB, grupos de outras listas que eu participo, né? Eu tenho maior paciência com as listas aí onde eu participo, tudo que eu posso eu acompanho. É uma fonte que dá um termômetro, aquilo que você chama, Angélica, como é que está o pulso da revolução hoje? Eu acho que essas, né, a despeito de que não é por aí que a gente resolve, essas listas dão o pulso, né? E então aquele programa foi compartilhado, né, nas nossas listas nacionais da RB, e numa lista específica começou um debate, né, de a questão do clima ser ou não, a militância, né, de uma dada parte da militância já se baseou numa concepção que agora está sendo questionada. Então, se mal comparando, é que nem identitarismo, aí você se aferrou, aí alguém critica, você se põe contra pelo espírito, pela paixão, e não pelos termos. Então, eu estou prestando atenção nos fundamentos, né, e eu usaria, então, comecei por esse exemplo, ele até falou, era o HCF6, olha só. Exatamente, só um exemplo sobre essa questão, a gente já está, ele falou agora na terceira geração, né? Porque quem sabe aí de direito de propriedade intelectual, a patente dura 20 anos. Então, aqueles gases antigos, os CF6 originais, tinham caído em domínio público e os países em desenvolvimento poderiam não mais pagar royalties. E aí o que aconteceu? Para você ter uma noção, eles desenvolveram esse HCFC, que é muito mais caro, mas diziam, não, esse aqui não afeta a camada de ozônio. E aí, Angélica, o faturamento da DuPont, era o número que eu estava vendo, no Brasil, estava a grande, né, empresa de química dos Estados Unidos, que fabricava e que teve essa patente do novo, do HCFC, o faturamento dela, para ter uma noção de como encareceu a refrigeração nos países pobres, ela faturava 3 bilhões, passou para 30, multiplicou por 10 quando passou a vigir essa substituição. E aí o Geraldo Lino lembrava que agora que está expirando a patente dos HCF6, ele já falou, não, esse também era ruim, a gente errou, ele também prejudica o ozônio, e pior ainda, ele contribui também para o aquecimento, para a mudança climática. Então agora a gente tem um novo aí que resolve tudo isso e que deve ser, em vez de aumentar para 30, vai aumentar para 300, de repente, o faturamento deles, Angélica. E eu me lembro que nesse programa, só para pegar o mote que eu estou pegando para responder a tua pergunta, você explicou aquela questão da medida preventiva, você explicou juridicamente. O princípio da precaução, exatamente, que é algo, né, considerado no direito internacional, em que você pode fugir do consenso, no caso, assim, no direito internacional econômico é usado assim, se você tem uma posição minoritária, mas que é razoável, e como você tem que ser precavido, aí sim isso justifica você sair da visão majoritária. Mas aqui, no caso, o princípio da precaução, ele é adotado pela visão majoritária, então é um pouco diferente. Mas... Exato. E essa visão majoritária é a que tem força de mercado, é a que tem força da pesquisa, é a que financiou a pesquisa para justificar aquilo. Então, o que eu queria pegar? Que, normalmente, as pessoas do senso comum, que é a grande maioria das pessoas, não por culpa delas, elas acham que é o desenvolvimento capitalista que propicia o desenvolvimento científico. E eu acho que, para nós que estamos tentando entender esse mundo do capital e a ciência, o desenvolvimento científico é emperrado pelo desenvolvimento capitalista. E se não é emperrado, ele é atrasado.
Ou seja, aquilo que poderia evoluir, vamos ver se eu consigo ser feliz na expressão do que eu estou tentando falar, aquilo que o capitalismo poderia ser de fato, né? A lógica da humanidade para superar um problema e a ciência responder a esse problema da humanidade, por exemplo, o câncer, vou dar esse exemplo mais básico, assim, e que mata ainda tanta gente, né? Na realidade, ao descobrir um remédio que dá uma solução paliativa, né? Por exemplo, a oncologia usa muito a quimioterapia, que provoca uma agressão para tentar matar coisas boas e para tentar matar coisas ruins, e mata também coisas boas dentro do seu organismo. E aí ele dá enjoo, e você produz um remédio para o enjoo, que fatura no mercado farmacêutico o remédio para o enjoo, que é insuportável para quem faz a quimioterapia. Falei quimioterapia certinho, né? Sim. Pensei que estivesse falando fisioterapia. A quimioterapia, então você não consegue formular uma quimioterapia que não dê enjoo. Então, é nesse sentido que eu digo que emperra, que impede de você responder a problemas humanos numa forma mais rápida. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Primeira resposta que eu daria, assim, mais geral àquilo que você está dizendo. Do que um consenso científico, que é o que é procurado no capitalismo, eu acho que para a gente que é socialista tentando ultrapassar essa lógica do capital, do mercado, da pesquisa determinada pelo financiamento, né? E a gente sabe, hein, Romulo, que é na indústria farmacêutica que tem as piores barbáries. E aí eu vou dar uma ilustração, Angélica, daquela coisa até caricata, que foi a diferença dos projetos espaciais dos Estados Unidos e da Rússia, quando os Estados Unidos orçaram lá bilhões e bilhões para desenvolver a caneta que funcionaria na gravidade zero, para eles poderem fazer as anotações dos astronautas, e, né, então, um incentivo capitalista, ali o pessoal desenvolveram, né, muito bem, a caneta lá esferográfica que funcionava na gravidade zero. Os russos, ao contrário, usaram lápis, né, para resolver a questão. Os russos, sempre os russos, não dá para a gente não ter paixão por eles, tá certo? Bom, então, ao invés de um consenso científico pautado por essas necessidades do capital que atrasam ou emperram um desenvolvimento que realmente substitua um sofrimento humano, só para falar da questão do sofrimento, eu proporia que nós socialistas temos que buscar o dissenso científico, não o consenso científico, entendeu? Porque no consenso científico você vai ter que atuar na rota do financiamento que você recebe. A gente sabe muito bem que com esse corte de bolsas no Brasil, por exemplo, que aí até quem votou no Bolsonaro ficou pé da vida, né? Isso para dizer uma expressão mais educada, né? Eles mostravam no laboratório, né, as coisas que acabavam por perderem trabalhos de meses, né, por trabalhos de anos, muitas vezes, justamente no registro dos resultados da pesquisa e tudo aquilo que significa a ciência brasileira, que não recebe o estímulo necessário, embora a gente tenha vazado por vários poros, né, pela questão do capitalismo dependente. Então, em relação a esta questão do desenvolvimento científico, eu iria mais por essa posição, porque filosoficamente, digamos assim, tem uma posição muito retrógrada, que eu acho que é representada, por um lado, pela Marina Silva, quando ela quer posar de defensora da natureza, que a natureza, vamos usar esse termo que acabou entrando para o dicionário, é imexível. E aí você tem que ser como o selvagem que atua tirando a frutinha da árvore, né? Que isso é contra qualquer possibilidade de emancipação humana. O que não pode, que acho que era o que... esqueci de novo o nome dele. Que falou Geraldo Lino. Pô, estou com dificuldade. Lino, né? O que o Lino falou, ele estava dizendo exatamente o que significa você atuar na natureza e transformá-la a seu favor. Então, no Marx, né, que é um autor que você sabe, eu prezo muito, não pela Bíblia, que ele significa do século XIX, mas porque ele tem um núcleo racional, como eu não deixo de reconhecer o núcleo racional do Weber, né, e o irracional do Nietzsche. Estou aqui só querendo dizer que a gente observa um autor e tenta usá-lo para aquilo que seria entender a realidade hoje, né? Ele vai dizer do ser social, inclusive ele não chama a humanidade de um animal racional. O Marx coloca a questão do ser social, fazendo aquela diferenciação super conhecida, vou chover numa olhada aqui, né, de que mesmo que um ser humano, um ser social, produza um prédio que no dia seguinte cai, ou seja, uma porcaria de um prédio que ele idealizou de modo absolutamente falho, ele teve uma
teleologia, ele planejou antes de fazer, ele tem essa capacidade teleológica. Então, ele usa uma relação mediata no imediato. E os animais só ficam no imediato, eles não transformam a natureza, e que a melhor colmeia feita por uma abelha não tem a teleologia que um ser social faz. Por isso que ela constrói a mesma colmeia desde milênios, e a gente já construiu outro tipo de mundo. Então, me pegaria por aí, mas eu sei que a Marina Silva, ela não tem nada disso, não, de só falar da natureza não ser transformada. Ela diz, aqui tem lugar para todo mundo, para o agronegócio e para o indígena, né? Ela dizia nas eleições com aquela vozinha dela, meio assim, como quem está chegando de mansinho, e entrava com essa coisa que ela faz, sim, uma defesa, né, de expansão de fronteira agrícola, e que não corresponde, não, àquilo, pelas opções todas que ela fez durante as eleições e fora dela, esse incentivo a esse agronegócio, né? Eu acho que, desse ponto de vista, é o que eu te diria, né? Como uma reflexão inicial nossa aqui, sobre o desenvolvimento científico ser emperrado pelo desenvolvimento capitalista, essa questão das mudanças climáticas, né? Nesse confronto, eu vejo que não há esse consenso, então vamos procurar esse dissenso para ver aonde é que chega, né? E aquele exemplo mais terrível que eu tinha dado de um dos cadernos do povo brasileiro, eu não me lembro se é a talidomida, né? O nome do produto fabricado pela indústria farmacêutica estadunidense, que foi dado a mulheres grávidas, para um problema de mulheres grávidas, não me recordo qual O originalmente. enjoo, talidomida. O enjoo, olha só, o enjoo de novo, hein? O da quimioterapia é esse. E as crianças nasciam sem perninhas e sem bracinhos, e simplesmente os lotes vieram para o Brasil vendidos aqui. Então, quando a gente explica o capitalismo dependente, acho que esse é um exemplo que eu fiz questão de relembrar, Romulo, tá? Mas é isso. Muito bem, Angélica. Eu estava procurando aqui, você citou Marx, porque tem uma pessoa que é um ambientalista, é fundador do PT, lá do Espírito Santo, José Marques Porto, ele está muito indignado por a gente ter aberto espaço aqui para o Geraldo Lino. Até fui procurar a citação dele, porque Tá ele já dando uma mencionou... polêmica, né? Ele mencionou uma fala do Marx, eu não conheço essa, em que ele dizia da apropriação capitalista não só da mais-valia, mas também da natureza. Né? Eu não conheço essa citação, mas ele costuma repetir bastante na ação dos comentários né, do roubo, né, do roubo da riqueza natural para constituir ali, reproduzir o capital. E aí, eu fui ver aqui um comentário que ele está indignado, não tinha visto, ele mandou um comentário sobre o programa de ontem dizendo que ele lamenta que eu aderi ao negacionismo climático, não dando contraponto e tal, que por isso ele apagou o compartilhamento do programa de ontem. Ô Zé Marques Porto, eu justamente que mencionar a sua fala, e você fazendo isso, calma lá. O pessoal exige que eu faça contraponto aqui, de uma coisa que você vai ver em 99,99% dos espaços. Exato. Então, aqui é a correção da falha de mercado. Estamos no capitalismo do mercado de opinião ainda, então é a correção da falha de mercado, mas mantendo o ceticismo com relação a isso, notando gaps, por exemplo. Eu acho que o princípio da precaução não pode ser desprezado, já falei isso aqui, então quero olhar com todo cuidado isso, mas não é negacionismo, José Marcos Porto. O que eu falei aqui é que eu vou ser fiel ao que eu li na minha atividade acadêmica e profissional da regulação. Esses cientistas, eles falam que é hipótese, eles sequer falam que é tese, e eles falam que essa hipótese é a mais provável. Eles são conservadores, então eu vou dizer que é verdade, que é um fato científico, que nem a lei da gravidade. Eles não fazem isso. Como é que eu vou fazer? Então, é uma diferença, eu tenho que ser fiel a isso, eu tenho que ver, superar essa discussão para ver qual é o reflexo disso na economia, na política, no sistema internacional. E essa é a crítica que a gente tem que fazer. Então, necessariamente, você como brasileiro vai dizer o Acordo de Paris é bom, a gente tem que lutar pelo Acordo de Paris. Você sabe o que ele implica para o nosso desenvolvimento? Essa coisa do direito adquirido, quem gastava pode continuar gastando, quem não fazia não pode fazer mais. Enfim, é essa crítica que eu quero trazer também. Então, mesmo que você ache que tem que ser reduzida a emissão de carbono controlada, o que está desenhado aí nos convém. Então a gente tem sempre manter essa perspectiva crítica, e eu espero, José Marques Porto, que de hoje você não tenha deletado tampouco aí do compartilhamento. Mas é isso, Angélica, já abusei aí, possivelmente você tem que partir para dar aula, educar a nossa juventude, daqui a pouco a gente também já estourou o tempo, eu acho, já passamos de 4 horas aqui, mas é que é irresistível quando você está no programa perguntar de outros aspectos aí também, já que você costuma assistir o programa.
Ah, que bom, assisto sim e adoro quando você faz essas outras perguntas. A gente vai aqui conversando sempre dessa maneira inteligente que você conduz, os contrapontos que você sempre coloca. Acho que não tem programa que está fazendo mais contraponto do que esse e que traz opiniões distintas, por isso eu acho que sempre vale a pena uma satisfação. Hoje, particularmente, assim, estava aqui muito inspirada, tentando trazer essa discussão, porque ela era importante, eu estava muito cuidadosa, porque ela vai agora demandar as 4 próximas, né? Aqui não tem fim, vamos em frente, e é sempre um prazer enorme falar com você, Rômulo, e depois ali ler o que os expressionautas disseram no chat, e ficar assistindo os programas que a gente não consegue acompanhar ao vivo. E muita energia aqui em São Paulo, contra essa hegemonia paulista historiográfica, continuar aqui, né, nessa nossa cruzada contra os prestígios e ver se a gente coloca a validade, viu, Holmes? Porque você corajosamente está aí na toca do lobo, não é fácil não, né? É isso, valeu, Angélica Lovato, até semana que Beijo, vem. Veja, até semana que vem. conversamos aqui com Angélica Lovato, ela que é essa socióloga corajosa aí, né? Não tem medo de entrar em polêmica, não, é isso que a gente aprecia aqui, essa coragem de, né, possivelmente sair da nossa zona de conforto e possivelmente falar o que desagrade quem está nos assistindo, né? A gente viu na terça-feira o Werner Piana se desagradou ao ponto de dizer que o Nildo Rix perdeu o seu voto, que o Nildo Rix não correspondeu à expectativa dele, né, da liberalização total e achar que, né, todo proibicionismo é errado, né, o proibido proibir, etc. E o Nildo veio com aquela visão de que na ordem capitalista você não tem controle sobre o seu corpo. A gente trazendo aqui essas outras questões, sabe que na maior parte das pessoas à esquerda, elas, assim como as à direita também, né, a maior parte aderiu ao consenso científico em torno da probabilidade, da hipótese das mudanças climáticas serem antropogênicas em virtude dos gases de efeito estufa. Né? Aqui, essa minha colocação é totalmente neutra. Eu estou falando, aliás, neutra em alguma medida, porque eu estou reproduzindo o que é dito nos tratados baseados nos relatórios do IPCC, né? A probabilidade da hipótese da mudança climática ser antropogênica. Então, mas só que a gente vê que para a militância política isso já virou dogma. E você não tratar isso como dogma, como não tratam os próprios cientistas, que são os entusiastas disso, os defensores, que dão o embasamento para isso, você já é chamado não mais sequer de climatocético, mas de negacionista, como nos alertou Geraldo Lino, e o José Marques Porto já me falou que eu sou um negacionista também, falou que eu me juntei à extrema-direita, está falando que os extremos se encontram. Bom, então quer dizer que eu já estou na extrema-esquerda? É isso também? Já que os extremos se encontram, eu também estou no outro extremo. Enfim, calma, gente, calma, calma. Mesmo que não seja o caso, vamos dizer, mesmo que a gente comprove na semana que vem que a mudança climática é antropogênica, foi um exercício da gente alimentar o nosso senso de crítica, né, a nossa perspectiva crítica, sempre, diante de tudo, diante do duplo expresso. Você que está vendo, é assim que tem que ser. Né? A esquerda, eu acho, por definição, ela deveria ser sempre crítica. E deve haver a crítica da crítica, muitas vezes. Né? Então, esse é o nosso papel aqui, o nosso papel de corrigir falhas de mercado. Nesse mercado de opinião viciado, com um duopólio assimétrico, inclusive PIG, Partido da Imprensa Golpista, Piguinho Vermelho. Nessa questão das mudanças climáticas, há um consenso entre o mainstream de direita e o mainstream do Piguinho Vermelho, atribuindo terraplanismo, coisa do gênero, a quem, como Geraldo Lino, ou até de uma maneira mais limitada, como eu faço aqui, apenas reproduz a questão de relativizar, dizendo isso é uma hipótese em que os cientistas dizem que é o mais provável. Eu já falei, se eu tivesse que apostar minha vida, eu apostaria que os cientistas, né, por mais que a gente saiba dessas distorções no financiamento da pesquisa, eu quero crer até para poder dormir à noite, que o capital não consegue perverter tanto a produção de conhecimento, a ponto de gerar um consenso de 90-10 ou 95-5, algo assim, 97-3, eu não sei qual é o número. Eu quero crer nisso, então se eu tivesse que apostar, eu apostaria. Agora, vamos tratar com honestidade intelectual. Não é dogma. Não é. Sequer os cientistas que defendem isso falam como se dogma fosse. Vá aos tratados. Veja lá a documentação. Não acredite em mim. Né? Eu li, estudei, trabalhei. Mas vá, você leia por si mesmo. Qual é o palavreado usado?
né, combinado assim, mantendo sempre a nossa perspectiva crítica e controlando um pouco as paixões, né, controlando um pouco as paixões nesse tocante, para a gente poder manter um diálogo. Vamos procurar o que nos une e não o que nos afasta, nesse momento em que a gente já está muito minoritário, né? Em quantos espaços você tem pessoas tratando da guerra híbrida, né, tentando desarticular essa pinça, né, o telequete? Então vamos procurar o que nos une, né? Precisamos somar para, se for o caso, depois dividir, né? É muito importante aí. A ordem desses fatores altera o produto, com certeza. A gente teve uma participação hoje do Álvaro Caro Preso, que falou: aquecimento global antropogênico. Ah, não, esse é de ontem, na verdade de ontem. É o mesmo que o ovo fritar a frigideira, simples assim. Essa foi a participação, a última participação. Como eu falei, eu estou aberto, né? Eu preservo, né, uma desconfiança sadia, eu considero, pelo menos diante de tudo, né? Nada para mim é dogma. Cara, nem minha fé cristã bom, você vai falar, é dogma, mas nem ela foi dogma a vida inteira. Lógico que momentos na vida a pessoa passa, é natural que ela passe por um questionamento, e essa fé pode ser confirmada por outros elementos. Enfim, eu precisei de alguma coisa empírica na minha vida. Você pode não acreditar, eu acredito. Enfim, você pode dar outras interpretações para fenômenos concretos que me levaram a reforçar a minha fé. Até nisso teve uma dose de empirismo. Então, em alguma medida, se saiu reforçada, porque a fé não era absoluta antes. Se ela fosse absoluta, ela não poderia ser reforçada, ela estava no máximo, não poderia ser aumentada. Então, se ela aumentou, é porque tinha algum espaço ainda para crescer. Se tinha um espaço para crescer, é porque antes havia não vou dizer um vazio, mas enfim, nessa questão, sequer a minha fé ela foi desde o início dogmática 100%. Então, se até num quesito religioso eu não acho que um dogmatismo, não vai ser na militância política. Então, eu estou aberto, e uma desconfiança, ou melhor, um conservadorismo, não é conservadorismo não, mas uma cautela com toda e qualquer proposição, eu acho saudável, né? E a crítica é necessária, né? Então, e principalmente a honestidade intelectual. Eu estou tratando os textos como eles são escritos, né? Pode ser diferente do que você quer ouvir porque você é um militante do conservacionismo e para a sua causa convém adotar como dogma. Tudo bem, até respeito a sua opção, mas não venha exigir isso de mim. Tudo aqui a gente trata com honestidade intelectual, né? Até coisas que às vezes são dolorosas e que são, né, algumas chagas que a gente expõe à esquerda, a gente trata com honestidade. Não vai ser diferente nessa questão climática, mesmo suscitando essas paixões, como a do nosso amigo que disse que deletou o compartilhamento do programa de ontem, que está danado comigo. Não fique danado comigo. Não fique danado comigo. Você tem 99,99% dos sites para refletir a visão que é favorável à sua militância conservacionista hardcore, conservacionista 100%. Calma. Vamos procurar o que nos une e não os que nos separa, nos divide, pelo menos nesse momento. Vamos encontrar um ponto comum, isso também na questão do debate da segurança pública, né? Olha como a gente tratou aqui essa semana, vendo visões divergentes, mas tentando tratar com honestidade, sem fazer necessariamente, bom, eu ia falar não fazer militância, mas não deixa de ser um esforço militante a nossa discussão aqui, mas no sentido mais vulgar, né? Não fazendo proselitismo. A gente trouxe a complexidade, tentamos trazer, pelo menos, no máximo das nossas possibilidades, a complexidade na questão da droga, na questão da violência urbana, na questão da resposta na política de segurança pública, mas tentando, né, pegar consensos mínimos e assim, vamos nos unir antes de nos dividir. Já somos muito poucos e a gente tem que crescer, tem que aumentar. Duplo Expresso.